Boa tarde, vou estar fazendo a apresentação aqui do meu artigo, que é o Transporte de Cargas para Regiões Remotas, uma análise das aeronaves disponíveis na base aérea de Manaus. Eu sou um dos autores, Peterson Souto de Mello, e meu orientador, Paulo César Rioli Duarte de Souza. Bom, meu objetivo aqui nessa apresentação é que os senhores sejam capazes de compreender a aplicação do pacote HPWR para a construção de matrizes de julgamento paritários no método HP, utilizando o julgamento holístico no contexto de decisões militares. Para alcançar esse objetivo, eu vou passar por esse roteiro, a motivação do estudo, os objetivos do estudo, as aeronaves, o método HP em si, a aplicação do pacote HPWR no método HP e no trabalho em si e a conclusão, por final. Então, primeiro, a motivação do estudo. A diretriz do Comando da Aeronáutica 1145 diz que a Força Aérea Brasileira está constantemente encarregada de realizar missões operacionais para diversas regiões da nossa nação. E alinhado com isso está a Política Nacional de Defesa, que diz que um dos objetivos nacionais de defesa é assegurar a capacidade das Forças Armadas estarem realizando suas missões constitucionais, que, por exemplo, seria uma missão de apoio à população numa situação de calamidade pública, como a gente está vendo agora na região sul do nosso país. Principalmente a Força Aérea Brasileira está realizando transporte aéreo de doações, de alimentos, cestas básicas para aquela região em apoio à população. E esse tipo de missão ela acontece constantemente ao longo dos anos, não só naquela região específica, como também na região de estudo aqui do trabalho, que vai ser a região amazônica. Por exemplo, em situações como eleição, que é transportado urnas eletrônicas para aquelas regiões que são mais difíceis de acesso, para que o cidadão brasileiro que mora ali possa estar exercendo sua democracia, né, seu direito à democracia, realizando seu voto. Além disso, também são realizadas missões de transporte de vacina, por exemplo, quando teve a pandemia de Covid-19 ou quando tem alguma outra gripe, esse tipo de coisa, é realizar transporte de vacina para essas regiões, seja aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas ou regiões de difícil acesso dentro da área amazônica. Então, essas regiões são muito presentes no nosso país e vê-se uma extrema necessidade de transporte aéreo para essa região, já que são de difícil acesso por outros meios. Bom, dando continuidade aqui, o objetivo do estudo foi classificar as aeronaves atualmente disponíveis na base aérea de Manaus de acordo com sua capacidade de atender às necessidades operacionais de missões de transporte de carga para regiões remotas dentro do território amazônico. Aqui foi dado enfoque para a base aérea de Manaus, porque no âmbito da Força Aérea ela funciona como o centro logístico de transporte de cargas para a região amazônica. É de lá que saem todas as aeronaves que vão estar realizando esse transporte para toda a região amazônica do nosso país. Bom, para estar alcançando esse objetivo, eu elenquei 7 objetivos específicos, que seriam identificar as aeronaves que serão analisadas, identificar os critérios a serem utilizados no estudo, selecionar o método multicritério mais apropriado para os objetivos da pesquisa, atribuir um peso aos critérios selecionados nessa análise, avaliar as aeronaves disponíveis em relação a cada um dos critérios e elaborar um ranking entre as aeronaves analisadas em relação ao atendimento das necessidades da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão. Então, por fim, vai ser confeccionada uma classificação dessas aeronaves que estão disponíveis na base aérea de Manaus para estar realizando essa missão, de forma que essa classificação em ordem de primeiro, segundo e terceiro sirva ali para uma possível tomada de decisão de qual aeronave eu emprego, ou qual aeronave eu foco na manutenção, ou qual dessas aeronaves vale a pena estar adquirindo mais unidades para estar realizando esse tipo de missão, se for o caso. Bom, então as aeronaves atualmente disponíveis lá na base aérea de Manaus para estar realizando esse tipo de missão são a aeronave C-105 Amazonas, que aqui vai ser chamada de alternativa 1 nesse estudo, que é uma aeronave de grande porte, consegue carregar inúmeras toneladas de carga e por ser uma aeronave de grande porte, ela tem um ponto negativo, né, que ela tem uma certa dificuldade em estar pousando em regiões remotas, porque ela depende de uma estrutura grande de aeródromo para ela estar conseguindo pousar. Ou seja, ela precisa ter realmente uma pista de pouso e a pista de pouso tem que ser relativamente longa, porque é uma aeronave de muito grande porte. Apesar disso, ela tem capacidade de estar fazendo um lançamento de carga por paraquedas que pode estar revertendo a situação, permitindo que ela acesse outras regiões, desde que tenha razoavelmente algum campo aberto que ela possa estar lançando a carga. A nossa segunda aeronave é o helicóptero H-60 Black Hawk, que é uma aeronave ali que tem uma capacidade de carga relativamente alta, se destaca na acessibilidade, que ele, por ser um helicóptero, consegue pousar em qualquer região. Se eu abrir uma clareira dentro da floresta amazônica, ele vai conseguir pousar ali.
E por fim a gente tem a aeronave Caravan, que é uma aeronave de menor porte, mas ela tem uma boa capacidade de estar pousando em diversos tipos de lugares. Ela não precisa de uma pista de pouso propriamente dita. Ela também consegue pousar em clareiras ou em regiões que não se tem uma pista de pouso adequada, pousando em pista de terra, esse tipo de regiões. Bom, agora eu vou falar do método HP propriamente dito, que ele é um método multicritério mais difundido, de acordo com os autores Marinho, Souza e Barros, que vai auxiliar ao estar tomando uma decisão onde, numa situação que tem diversos critérios a serem analisados, que é exatamente a nossa situação aqui, que mais pra frente eu vou estar apresentando os critérios que foram elencados. E os autores Gomes e Gomes expõem o uso desse método para diversos assuntos relacionados à área da defesa e emprego de recursos militares e equipamentos militares, que no caso aqui do nosso estudo seria aeronaves militares. Bom, esse método ele é dividido em 3 etapas. A primeira é a construção da estrutura hierárquica. Então a gente tem aqui o objetivo, que seria ordenar essas aeronaves, os nossos critérios, que aqui foram definidos como capacidade de carga, acessibilidade, raio de ação e velocidade. A definição desses critérios foi feita com base em uma ampla pesquisa bibliográfica e com conversa com diversos oficiais aviadores que realizam e já realizaram missões de transporte de carga para esse tipo de região. E por fim, nossa terceira linha aqui está as nossas aeronaves que serão julgadas à luz de cada um desses critérios. Bom, a segunda etapa do método é a definição das prioridades. Nessa etapa eu vou dar uma nota, vou julgar os critérios de acordo com quão relevante eles são para o cumprimento da minha missão, que no caso é o transporte de cargas para regiões remotas. Então, para estar realizando esse julgamento, foram convocados diversos oficiais aviadores, foi aplicado um formulário para eles, em que eles respondiam esse formulário, atribuindo graus de acordo com a escala fundamental de SAAT, adaptada para o julgamento holístico, e essas notas foram consolidadas e depois foi aplicado o uso do programa para estar gerando essas matrizes de julgamentos paritárias para a gente obter o resultado final do método. E por fim tem a análise de consistência, que seria ver se esse julgamento ele foi realizado de forma consistente, se as decisões estão apontando numa mesma direção ou as decisões foram completamente divergentes. Então, de acordo com Vargas, se a matriz tiver uma razão de consistência menor que 10%, ela é considerada consistente. Bom, então agora a gente vai para o uso do pacote em si, né? Foi aplicado o questionário e foi obtido os resultados. Então, a primeira matriz que vai ser gerada vai ser a matriz de julgamento paritário dos critérios, que seria o quão relevantes são os critérios para o cumprimento da missão. Então, foi dado esses comandos aqui, dentro do R. Aqui no Y a gente tem a nota que os oficiais deram para cada um dos critérios, então capacidade de carga, acessibilidade, raio de ação e velocidade, a nota que eles consideraram que esses critérios receberiam para no tocante à importância deles para o cumprimento da missão. Foi dado esse comando e foi gerado a primeira matriz de julgamento paritário, que é a dos critérios, que está julgando um critério em relação ao outro. Então aqui tem o critério 1 em relação ao critério 1 mesmo, né? Naturalmente vai dar 1. Critério 1 em relação ao critério 2, critério 1 em relação ao critério 3 e assim por diante. Por fim, se você der esse comando aqui no R, o último ali vai gerar o resultado do que seria a razão de consistência, que pode ver aqui pelo resultado é quase 2%, que é bem menor que 10%, portanto é uma matriz consistente nos seus julgamentos. A partir de agora vai ser o julgamento das 3 aeronaves em relação a cada um dos critérios. Então vai ser julgado as 3 aeronaves em relação a cada um dos critérios que a gente colocou. Então primeiro vai ser a capacidade de carga. Então a gente tem aqui os mesmos comandos e as notas que os oficiais deram, que no caso aqui foi a aeronave 65 por ter uma capacidade de carga bem maior que as outras, recebeu uma nota bem maior, e as outras foram recebendo essas notas, foi gerada a matriz, e esse aqui é a matriz de julgamento paritário das alternativas à luz do critério capacidade de carga. E a gente tem razão de consistência dela, dando 2,8%, bem abaixo de 10%, se mostrando consistente. A mesma coisa foi feita para cada um dos critérios, então as aeronaves, né, foram julgadas em relação a cada um dos critérios. Então aqui a gente tem novamente os mesmos comandos e as notas diferentes, obviamente. Em relação ao critério acessibilidade, se mostrou consistente, 2% de consistência. Aqui novamente, sobre agora à luz do critério raio de ação, os mesmos comandos, as notas naturalmente diferentes.
A razão de consistência deu 1%, inferior a 10% é consistente, então tudo nos conformes. E por fim, à luz do critério velocidade, as alternativas foram novamente julgadas, dando aqui de novo uma matriz consistente, de acordo com o previsto. Essas aqui foram as notas. E por fim, depois de ter realizado todas essas matrizes de julgamento paritário, esses dados eles foram consolidados através desse comando em uma base de dados única, e foi usado esse comando aqui para estar obtendo o resultado do método HP. E aí, por fim, foram dados esses dois comandos aqui para tornar a tabela dos resultados de uma forma mais amigável e fácil de ver, que está aqui. E o que chegou-se à conclusão aqui do trabalho? A conclusão é que a aeronave H-60, que no caso é o helicóptero, ela se mostrou bem mais eficiente que as outras para estar realizando esse tipo de missão, devido às suas características, principalmente sobre a acessibilidade, que foi o critério ali que foi julgado como o mais importante pelos especialistas que estavam realizando os julgamentos. E em segundo lugar ficou a aeronave 65, que por ter uma grande capacidade de carga, que é algo relativamente importante pela sua capacidade de lançar a carga, acabou ficando com um peso global bem alto, mas acabou não superando o helicóptero por não conseguir superar ele no critério que foi definido como o mais importante pelos especialistas. E por fim ficou a aeronave C-98 Caravan em último lugar aqui, bem atrás das outras, né? Então com isso aqui a gente conseguiu estar aplicando o método aqui em si, né? O método HP, utilizando o RStudio através do pacote HPWR e obtendo essa informação aqui que pode servir a ser útil aí numa possível tomada de decisão de qual aeronave eu vou utilizar ou qual aeronave eu devo investir se estiver tendo demanda no nosso país de realização desse tipo de missão. Bom, então eu passei por esse breve roteiro. Acredito que atingi o meu objetivo, que vocês forem capazes de compreender a aplicação do pacote HPWR para a construção dessas matrizes de julgamentos paritários no método HP. E essas aqui são as minhas referências bibliográficas que eu usei para a confecção do artigo.